Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da The Consulting. Vamos falar de futuro. É, essa série de conversas, ela é uma iniciativa do nosso time para conversar com parceiros, amigos, executivos e empresários de vários setores do Brasil todo, para falar um pouco sobre futuro, né? O que a gente sabe dentro desse contexto de Covid-19 que nós vivemos é que uma hora essa crise vai passar. O mundo vai sair dessa e muita coisa vai se transformar. Então, nós temos reunido aí nossos parceiros e amigos, profissionais muito pesados, pessoas muito experientes e muito conscientes para a gente discutir um pouco e trazer inspiração, perspectiva e esperança, né? Para quando isso tudo acabar, como é que fica o mundo. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês, de liberar a agenda de vocês, que nós sabemos que está super difícil e concorrida. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da The Consulting. Estou aqui com a minha sócia, Juliana Zuccarello, que está nessa jornada, falando de futuro com a gente. Ju, bom Olá, dia. bom dia. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Legal, Ju. Seja bem-vinda também. A Ju e eu vamos fazer esse bate-bola com esses nossos profissionais e amigos do mundo de finanças. São todos diretores financeiros, CFOs, bastante experientes. Então, vou pedir para vocês se apresentarem. Elis, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meu nome é Elisângela, vocês podem me chamar de Elis. Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite, realmente é um prazer esse momento para a gente estar trocando experiência, estar falando dos nossos cenários, das nossas expectativas, eu acho que é muito válido e muito gratificante para nós todos. Eu sou executiva da área de finanças há 25 anos já, e atualmente eu atuo como CFO da Valdac, que é detentora das marcas Siberian e Crawford. Legal, seja muito bem-vinda, Elis. Obrigada. Felipe, bom dia. Bom dia, Dani. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Felipe Meldonian, estou na Chili Beans há 5 anos. Tenho uma passagem anterior aí por empresas de infraestrutura, obra pesada, banco de investimento, private equity. E obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. Nilza. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Eu sou também uma executiva aí da área de finanças, tenho mais de 30 anos de experiência. Trabalhei no segmento de energia elétrica e no segmento automobilístico e agora estou no segmento de saneamento básico, um segmento super novo, mas também bem complexo aí em tempos de Covid, muito importante também nesse momento, né? Água e esgoto é o que se fala agora também aí no mundo e nós estamos aqui para ajudar e muito feliz também por esse convite, esperamos contribuir aí bastante com vocês e trocar uma ideia com todos aí para a gente sair daqui melhores e crescermos também como ser humano. Sim. Seja muito bem-vinda, Nil. Eu acho que uma coisa importante, né, também, e que é talvez uma das melhores partes do nosso trabalho é conectar pessoas, né? Então, acho que a gente sai daqui com a nossa rede de relacionamentos ampliada e com certeza com trocas interessantes. Nessa rápida apresentação, a gente vê, né, que experiências ricas e como elas se complementam. Então, estamos falando de private equity, energia, consumo, varejo. Então, eu tenho certeza que o olhar que vocês vão trazer vai ser bastante amplo, que é muito legal. Eu vou começar falando de um tema que tem tudo a ver com vocês. São os profissionais que ficam mais confortáveis em falar, mas que também nem os maiores especialistas do mundo hoje têm previsibilidade de uma maneira mais assertiva e concreta. Mas eu queria falar com vocês sobre economia. Então, nós entendemos a economia do mundo está impactada de diversas formas, setores novos surgindo, setores, né, que a gente nem sabe se vão continuar existindo depois disso tudo, mas pela perspectiva de vocês,
como é que fica a economia quando isso tudo acabar? Quando a gente assumir um novo normal? Quando volta a crescer? Que impactos vai sofrer? Queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês. Se a gente puder começar por você, Felipe, por favor. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? A dúvida que todo mundo tem é quanto tempo dura a paralisação e depois a paralisação como volta. Felizmente, no Brasil, a gente tem uma situação que atingiu o país tardiamente em relação a países asiáticos, países europeus, então executivos e as pessoas de modo geral, inclusive gestores públicos, têm a oportunidade de olhar para esses outros países e ver como é que a economia está se comportando, né? O impacto é inevitável, o efeito sobre o ano de 2020 dificilmente vai ser corrigido e compensado, né? Então a gente está falando aqui de um efeito que dura certamente mais de 2020 e dependendo do setor pode se sentir também, possivelmente, os efeitos ainda em 2021. Né? Falando do Brasil, muito brevemente, eu costumo colocar uma comparação. Antes do Covid, a gente estava falando lá de previdência. E ao longo de Covid, a gente vê todas as iniciativas públicas e dinheiro que está sendo injetado na economia para tentar atenuar o impacto. E quando a gente compara essas duas proporções, a gente tem uma dimensão do que a gente está falando. Né? São cifras muito altas. Então, existe um efeito fiscal, um potencial aumento de dívida ou um aumento de emissão de papel moeda também é uma outra possibilidade. Isso vai ter efeitos fiscais sobre as economias e esses efeitos fiscais eles são duradouros, né? Então, acho que a gente pode esperar aí certamente 1 a 2 anos a gente ainda olhar no retrovisor relembrando um pouco do que a gente está vivendo agora. Legal, legal, Fê. Falando sobre um movimento que a gente também tem visto acontecer, que é de ajuda mútua, né? Não é uma crise nacional, estamos falando de um movimento que está impactando o mundo todo. Em outras que nós vimos, poxa, de repente empresas de tal nação vêm para cá, então vamos importar ou vamos exportar para equilibrar determinadas situações. Nesse caso é global. Você acredita que a gente sai dessa, do ponto de vista de economia, realmente de mãos dadas entre as nações? Você acha que é um movimento que vai acontecer? Ou você acha que no final disso tudo vai ser uma coisa mais cada um por si, assim, nesse processo de retomada? Olha, eu acho que quando você tem um efeito que estatisticamente está afetando muita gente, estatisticamente eu falo muitas pessoas, é o planeta inteiro, a gente pode afirmar com um pouco de segurança que vai acontecer de tudo um pouco. Tem aqueles países, eu acho, que eles vão se fechar, né, ou vão intensificar o processo de fechamento. Né? A gente tem uma Inglaterra que estava dando sinais, queria sair da zona do euro. Quer dizer, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assim como também existe, e é muito comum num momento como o de agora, que a gente ainda está convivendo com as incertezas, de achar que tudo é negativo. Mas existe também um efeito positivo. E eu acredito que, de modo geral, mesmo que sem haver uma consciência plena da população, existe uma busca pelo equilíbrio. Então, se por um lado existe um fechamento, por um outro lado, vão ter pessoas que também vão intensificar do lado delas todas as iniciativas de cooperação, de um pensamento mais coletivo, né? Qual é o saldo dessas coisas? É muito difícil dizer. Mas eu acho que também seria excessivamente pessimista acreditar que só vai haver um fechamento, só vai haver um isolamento, que as pessoas vão se distanciar e os países também. Eu acho que também existe o outro lado da moeda, que agora há pouco eu estava lendo um relatório da McKinsey e eles estão falando que ações humanitárias e cooperação é a prioridade máxima do planeta. Quando que a gente imaginar pegar um relatório de uma McKinsey da vida em que na primeira página falando dos efeitos de Covid, eles vão trazer uma abordagem ou uma opinião que seja dessa forma, né? Então, acho que sim, existe um efeito positivo também de pessoas estarem mais conscientes, cooperando mais. Isso vale para
indivíduos, empresas, governos, organizações não governamentais e assim por diante. Muito legal, muito legal. Eu pessoalmente também acredito. Eu acredito que vai haver um movimento mais positivo do que o contrário depois disso tudo. E que talvez acelere a retomada, né? Todos querendo a mesma coisa, então acho que a gente tem já ir por aí, tenho conversado com muitas pessoas que têm essa mesma impressão. Não é nada concreto, mas há uma tendência. E aí, quando você dá esse exemplo, né, do estudo da McKinsey, você ouve um comunicado ali, vê uma notícia ali, a gente fica otimista. Nilza, fala pra gente um pouco da sua perspectiva com relação à economia e também desse processo de colaboração ou não entre as nações, por favor. Legal. Ainda ontem estava assistindo uma entrevista com o Armínio, né, Fraga, que foi um ex-ministro aí da nossa economia em tempos atrás, em tempos de crise também, né? E falando um pouco de economia, minha percepção é que o brasileiro é muito criativo, né? Então, ele, assim como ele entra em dificuldades, porque nós não estamos vivendo só uma crise de pandemia hoje, né? A gente fala de uma crise econômica, de uma crise política, então a gente consegue colocar 3 crises num pacote só. Mas eu acredito muito também, né, nessa equipe econômica, enfim, eu acho que é uma equipe que está trabalhando. A gente já estava vendo sinais de melhora na economia do país no primeiro trimestre desse ano. Eu acho que o ano de 2019 tinha sido um ano de muito trabalho para essa equipe econômica, né, com tantas aí, a previdência, como o próprio Felipe acho que falou também aí anteriormente. Mas eu acho assim que, apesar de todas as dificuldades, eu também não vejo uma recuperação a curto prazo, né? Então, nos próximos 2, 3 meses, o Brasil já resolveu todos os problemas. Eu acho que não. Prova disso é a China, que vinha com uma economia bastante aquecida mesmo, e ela ainda está patinando, né? Então, eu acho que o Brasil, eu acho que o ano de 2020, eu concordo, eu acho que os próximos 12 meses vão ser meses de muita experiência, de muito trabalho para a gente, para que a gente possa, de fato, recuperar e ter uma luz aí no horizonte. Eu fico muito triste também, porque a gente falava de um crescimento de PIB aí na ordem de 3%, 4%, né? Esse ano, os mais otimistas, a gente vinha nessa realidade, e agora eu estava também olhando o Boletim Focus, né? E eles estão fazendo uma previsão de menos 3% aproximadamente. Então, para quem tinha uma projeção de crescimento de 3, menos 3, a gente está falando da gente decrescer em torno de 6%. Então, eu acho que dias difíceis pela frente vão vir, mas eu acredito muito no povo brasileiro, né? Apesar da gente ser um país aí em desenvolvimento, perto desses países grandes aí, eu acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima. Passamos por crises maiores. Eu costumo dizer, né? Trabalhei em algumas multinacionais em que o pessoal perguntava para a gente como a gente tinha conseguido passar por uma hiperinflação de 80% ao mês, né? Eu acho que muitos de vocês passaram por isso também, ou ouviram isso, né? Então, eu acredito muito no povo brasileiro. É óbvio que se a gente depender muito de política pública, é um pouco mais difícil, porque eles também não se entendem, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar de uma perspectiva otimista, sim, mas ponderando todos os pontos, não só a saúde pública nesse momento, mas também uma saúde econômica. Eu acho que tem que ter esse viés, e eu acho que essa discussão política que está havendo no nosso país, ela acaba criando feudos para um caminho ou para o outro, e eles não fazem a junção dos dois caminhos. Então, eu acho que a saída está por aí. A saída está no equilíbrio entre economia e saúde, e eu acho que é mais uma oportunidade de crescimento para nós. Eu queria aproveitar, Dani, e falar também a nível mundial, falar um pouquinho também do que o Felipe já falou, sobre as nações, sobre essa junção, se vai ter apoio, se não vai ter. Eu concordo também com o Felipe, porque eu acho que alguns países, eles são mais democráticos mesmo no sentido de querer olhar para o próximo. Infelizmente, eu vejo que alguns deles que já são países totalmente estruturados, eu acho que eles têm uma tendência a se fechar mais, entendeu? A ter um nacionalismo maior, né? Vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos e a China nessa briga
política também econômica que existe entre esses dois países, né? Os Estados Unidos sentiu muito também a pandemia. Então, com o governo Trump, principalmente se ele continua, eu acho que ele já era uma posição mais nacionalista, e, né? Então eu acho que o americano ele pode, né? Ele tem essa tendência de olhar um pouco mais para dentro, né? Espero que não, porque eu acho que a pandemia aí ela está fazendo com que o ser humano repense os valores e repense que nós somos muito mais fortes enquanto times, enquanto humanidade, do que se a gente ficar no individual, né? Mas eu tenho receio que algumas economias aí de ponta fortes, elas possam ter um olhar mais nacionalista. Mas é tudo muito incerto também, como o Felipe disse, né? A gente está falando aí numa projeção do Boletim Focus de menos 3%, eu já escutei menos 10%, então a gente está no momento que a gente tem que aguardar, esperar um pouco mais, fazer o que as empresas estão fazendo, que é foco no fluxo de caixa, né? Preservação de fluxo de caixa, observar isso e ficar atento aí para o que vem no futuro. Tá bom, Nil. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Elis, fala Oi. pra gente sobre a sua perspectiva com relação ao futuro da economia e a cooperação ou não entre as nações no processo de retomada. Acho que vem a complementar bastante com o que o Felipe e a Nilza falaram. Eu acho que o principal desafio, né, falar um pouquinho de Brasil, do país, das nossas empresas, o principal desafio é o caixa, né, é a gestão desse caixa que está muito deficitário, buscar um giro e manter esse equilíbrio financeiro para fazer o negócio acontecer. Então, a gente está passando por um blackout aí que ninguém esperava, né? Um totalmente inesperado por qualquer planejamento, literalmente da noite para o dia, aí as portas se fecharam, né? O comércio fechou, né? A gente está sem gerar renda, então está numa situação muito delicada. Eu acho como desafio, então, ter esse caixa e, falando da visão financeira, né, como ter um planejamento, um forecast quase que diário. Eu acho que acaba um pouco essa visão do trimestral. O trimestral vai virar meio que uma visão trianual, assim, para refinamento, e um forecast quase que diário, com baixíssima margem de erro, né? Então, como que a gente vai estar prevendo com os cenários essa mudança de rumo? Quando volta a quarentena, como vai ser essa previsão de venda? Como vai ser essa mudança drástica no consumo e no comportamento? O varejo, falando um pouquinho do varejo, ele já vinha passando por uma transformação muito acentuada, né, de uma mudança de comportamento do consumidor, onde o consumidor está buscando mais uma experiência de compra, um ambiente para ele se sentir, uma multicanalidade. E no Brasil e também no mundo, hoje o varejo ainda está 60% em lojas físicas. E, de repente, as portas se fecharam. Então, com o Covid veio acelerar essa mudança, então acho que uma grande mudança no comportamento e o desafio como está prevendo a previsibilidade de tudo isso. Eu li um texto muito interessante voltado para o varejo, que eu gostei muito, que chama Bola de Cristal e Escolha de Sofia, que eu acho que vem muito a calhar com o varejo, né? Uma bola de cristal para estar escolhendo, né? Para estar estimando quando volta, como vão ser essas vendas, né? Com base nessa projeção dessas vendas, qual estoque eu tenho que ter, qual que é o sortimento. O varejo de moda, em especial, trabalha por coleção. Trabalho com verão, trabalho com inverno, o inverno já foi, né? Qual sortimento, qual coleção trabalhar. Dentro desses projetos que nós tínhamos e temos no planejamento, o que iniciar primeiro. Então, ter uma visão muito refinada e muito direta, com pequena margem de erro sobre essa bola de cristal e, com base nessa bola de cristal, fazer uma escolha de Sofia, que já está tendo muito forte, né? Já estava tendo antes e agora muito acirrada. Então, redução de custos, que eu corto, né? Eu deixo de pagar aluguel, eu deixo de pagar o fornecedor, eu impacto na cadeia de abastecimento, eu mexo nas pessoas, eu corto salário, eu mexo na liderança, eu mexo na base. Que filho escolher? Então, eu acho que
é um momento muito incerto, né, para o país e para o mundo. Quanto aos países, eu concordo com a Nilza, infelizmente eu vejo um individualismo ainda, eu vejo também uma departamentalização, né, visões diferentes, cada um olhando para o seu meio, mas também vejo, aí voltando de novo para o Brasil, o brasileiro muito criativo, muito sentimentalista também, muito caloroso, e também eu vejo o que o Covid trouxe de bom com tudo isso para o brasileiro. Eu acho que a solidariedade veio aflorar muito, união, empatia, resiliência, dentro da empresa, dentro das nossas comunidades. Então, no meio empresarial, eu acho que o inconformismo, né, também ele veio a se destacar muito, as pessoas mais inconformadas, acho que a capacidade de execução, de fazer a coisa acontecer, o senso de urgência, o time com um sentimento verdadeiro de dono do negócio, porque passou a se preocupar mais com a empresa, né? Como transformar. Eu vi, falando do meu meio, eu vi projetos que estavam com uma timeline para acontecer em um ano, acontecer em 2 semanas, como o projeto Delivery, venda porta a porta. Eu vi áreas financeiro, jurídico, venda se unirem para discutir como fazer acontecer. E não discutir isso pode, isso não pode, se é risco, isso não é risco. Tá, como fazer acontecer? Então, eu vejo isso muito positivo no Covid, veio trazer essa transformação. Eu acho que isso fica para as pessoas, fica para a nossa comunidade, fica para a nossa vida. E como transformação, eu acho que agora é atitude, energia e construir um novo mundo. Na minha percepção, eu acho que se inicia um novo mundo, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de projetar nossas ações, um novo jeito de ver a vida. Então, eu acho que positivo e negativo, então a gente tem que saber trabalhar com isso. Sim, sim. Obrigada, Elis. E eu queria até aproveitar ainda sobre economia, se vocês, Felipe e Nilza, querem fazer algum comentário específico sobre os setores de varejo e de saneamento. Algum comentário específico? A gente vai acabar explorando mais ao longo da conversa, mas as transformações elas já existiam. A crise está acelerando esse processo de transformação, né? Intensificando o foco da agenda da alta liderança da gestão naquelas iniciativas que já vinham sendo consideradas ou estavam sendo estudadas. E aí é até de se pensar se vai haver um atropelo, porque o ideal antes de sair para a implementação é testar bastante, articular, desdobrar, treinar, e aí nessa aceleração movida pela necessidade, talvez essas etapas, né, de planeja, testa, treina, para depois ir para o jogo, né, todo mundo está indo para o jogo o mais rápido possível, porque tem que fazer, porque tem que capturar alguma venda. Então, acho que a gente vai falar um pouco mais depois dos setores específicos, mas eu acho que esse processo ele está sendo acelerado na prática, né? Não só da perspectiva das empresas no varejo, mas da perspectiva do consumidor também, né? O processo de transformação se acelerou e quem conseguir se adaptar, formatar o melhor processo, o produto, a melhor entrega, a experiência do consumidor, são aquelas empresas que vão navegar com mais tranquilidade, né, por esse momento. Você sabe que a gente vem falando muito, né, de multicanalidade, que até então era meio que assim, o offline, o site, que também pode ser pelo aplicativo, compre no site e tire na loja, mas depois disso tudo, e aí eles bem falou sobre o X, UX, experiência do cliente, que outros canais que não eram nem pensados em determinadas organizações vão precisar ser revisitados. A gente conversava em algum dos painéis com o CEO de uma rede de drogarias, né? E ele comentou, eu até tenho trazido essa fala dele, porque é muito interessante. Ele, poxa, ir até a farmácia, especialmente para as mulheres, né? Tem uma coisa ali com os cosméticos e tal, e para os idosos
tem uma questão social, tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de que ele vai porque ele se sente acolhido, ele tem amigos na farmácia, ele se sente protegido ali. E o que a gente está fazendo? Ele comentou, ele falou, poxa, a gente tem tentado no delivery fazer com calma. Então, o profissional, o funcionário, ele vai e ele fica, claro, tomando todos os cuidados necessários, ele fica ali conversando com o cliente idoso. Ele passa um tempo conversando, pelo menos ele tenta essa aproximação. Canais por telefone, poxa, quase não existiam mais. Agora, né, eles estão passando mais tempo conversando com o cliente. Então, assim, não se falava, pelo menos, né, tanto em atendimento por telefone, né, na hora do pedido, e aí o pedido é muito mais do que um pedido, é uma forma de se relacionar com o cliente. Então, super concordo com vocês, e especificamente sobre varejo, sobre essa questão da multicanalidade, coisas e muito inesperadas eu tenho ouvido e com certeza devem se perpetuar aí para garantir uma experiência diferente, assim como experimentar roupa, né? Fizemos um painel de inovação, mas vai experimentar? E aí a questão da asepsia, será que eu vou na loja e vou ter coragem de experimentar? Então, tudo isso vai se transformar muito, né? Acho que no varejo tem muitas novidades aí. Nil, você quer fazer algum comentário sobre o setor? Sim, antes de fazer um comentário do setor, como eu trabalhei muitos anos também no segmento de varejo, né, de shopping center, eu queria perguntar aí para os nossos especialistas de varejo, né, o que eles estão vendo aí como futuro de shopping center, né, porque eu me lembro de que quando fazia o planejamento estratégico desse grande grupo aí no Brasil, a gente tinha essa preocupação do centro de convivência, né, que você vai buscando uma experiência. Eu queria só fazer uma pergunta de como eles veem daqui para frente, pós-Covid, se isso vai se acentuar, qual vai ser o papel aí desses grandes centros de compras, né, para o futuro. E falando um pouco do nosso segmento aqui de saneamento, eu acho que o segmento de saneamento básico ele foi esquecido no Brasil durante algum tempo. Eu trabalhei no segmento de energia, então eu falo que o segmento de energia está um degrau acima do segmento de saneamento. Só que saneamento é tão importante ou mais importante quanto, né? Eu não diria mais importante, mas eu diria que ele é tão importante quanto o segmento de energia, né? Porque ele trata da água e hoje a gente tem falado muito dessa questão de lava as mãos, né? Funciona muito melhor do que um álcool gel. Então, mas agora a minha experiência no segmento é que precisam ter mais apoio. A gente ficou mais no holofote, mas eu acho que precisa ter de fato aí um apoio do governo federal para esse nosso segmento de água. E esgoto também, sem dúvida, né? Você vê cidades que você não tem ainda, não chegou ainda em 90% de tratamento de esgoto, né? Então, os nossos mananciais, aí, os nossos rios, né, que são os mesmos que nos abastecem de água potável, de água para a gente poder consumir no dia a dia, são esses mesmos rios que precisam receber um tratamento de esgoto melhor, né? Haja vista no estado de São Paulo, nosso rio Tietê, né, que tratamento que a gente não vê. Então, eu acho que falta, e eu acho que o Covid ele poderia nos ajudar muito mais. A gente vê alguns movimentos para isso, muito fracos ainda, mas eu espero no Brasil próximo, como nos países desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos, enfim, uma preocupação maior para isso e uma política mais voltada para isso. Eu acho que vai ter muito investimento nos próximos anos, a gente já vem com muito investimento no segmento de saneamento, muitas empresas multinacionais e grandes conglomerados brasileiros agora investindo nesse setor, mas eu ainda espero aí ver do governo federal um foco maior para isso, né? Porque hoje é mais o município, então eu acho que o governo federal ele devia estar mais focado também, preocupado com saneamento básico, entendeu? Acho que esse é primordial aí para o nosso país. Eu espero isso, Dani, nos próximos meses e anos aí com essa questão pós-Covid, eu espero de fato essa atenção maior para o nosso segmento. Que, na verdade, ele é engraçado, é do ser humano isso, né? O problema só é sinalizado se não funciona. Então, como a energia elétrica, querendo ou não, ela é mais aparente, né? Ela é mais urgente, mas pelo menos para nós aqui, né, que vivemos em grandes centros, não temos
este tipo de problema para a gente não é tão urgente, mas o saneamento é isso, né? Faltou, teve algum problema, aí o impacto vem. Então, talvez realmente pensando em futuro, esse nosso momento de uma questão sanitária, talvez ele acelere aí esses investimentos. Super concordo com você, espero de verdade que aconteça, porque vai impactar positivamente aqueles que no dia a dia sofrem em relação a saneamento, né, no mundo. É uma questão de saúde pública, né, Dani? Sim, sem dúvida. É uma questão de saúde pública, é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. E aí eu quero aproveitar e conectar, já direcionando para você, Nilza, uma pergunta com relação à questão da tecnologia, que também tem sido dito aqui, já falamos rapidamente sobre isso, o quanto pós-Covid a tecnologia vai ter um papel mais importante do que nunca para tantos processos. Na sua opinião, a transformação tecnológica, ela se perpetua? Algum comentário específico com relação à tecnologia para esse pós-pandemia? Dani, já se fala em tecnologia, né? Eu acho que com a questão da globalização, a gente avançou muito nessas questões aqui no Brasil, mas eu acho que tem muito que avançar ainda, né? Quando a gente sai do país, a gente tem tantas experiências, tantas escolas aí fora, né, que mostram que a tecnologia funciona tão bem, e nós somos obrigados nesse momento a usar mais dessa tecnologia, né? Então eu falo que ela veio de fato para ficar, até no nosso segmento aqui, que é um segmento que como eu disse, eu acho que ele está um passo atrás de outros grandes segmentos brasileiros. Ele teve que dar um passo atrás, ele teve que disponibilizar algumas ferramentas e alguns recursos para que a gente desse mais acesso aí para os nossos clientes finais. Então, eu acho que veio para ficar assim, eu acho que a globalização já vem ajudando isso há algum tempo, e eu acho que a gente tem que ter esse foco. Você vê que as grandes startups, elas se perpetuam e elas se baseiam muito na questão tecnológica, né? Saindo um pouco do nosso segmento, eu tive a oportunidade de visitar uma startup há uns 5 anos atrás, que hoje já está bem consolidada, segmento também odontológico, né? Tudo por impressora digital, e pegou, e são empresas hoje bilionárias, entendeu? Que tem resultados tão grandes. Então, eu acho que sem dúvida vai perpetuar, e está sendo uma experiência muito interessante. Até no nosso segmento, a gente também disponibilizar mais tecnologia para esse cliente, para esse público, que parecia que era uma coisa tão distante. Então, é uma agenda, se torna uma agenda mais pesada mesmo, até para as empresas que não tinham como core, né? Exatamente. Então, eu acho que veio para ficar, não tem volta. Eu acho que as grandes empresas aí que vão se perpetuar, elas vão ter esse foco de inovação tecnológica, e cada vez mais aí no escopo de trabalho, e não tem como a gente fugir disso. Legal. Elise, oi, perdão. Não, eu digo assim, imagina em épocas de pandemia em que você não podia sair de casa, né? Agora tem algumas questões de delivery, eu não sei em São Paulo como está isso, porque eu estou fora do estado de São Paulo nesse momento. Sim. Até em cidades que não usavam muito desses sistemas de entrega delivery, hoje, cada vez mais, a gente vivenciando essa experiência e dando certo. Sim. Experiência que veio para ficar. Sim, super. Elise, Felipe, eu gostaria de retomar a fala da Nilza com relação aos centros de compra, trazer aí a perspectiva de vocês e entender até se vocês querem fazer alguma contribuição com relação a essa transformação tecnológica, né? Fiquem muito à vontade, se você quiser começar, Elise, por favor. Eu acho que primeiro, né, quanto aos shoppings, já vinha, como eu falei, no momento de transformação, experiência de compra, os shoppings também se transformando, as áreas de entretenimento, lazer, né, junto com as áreas de compra, e é vital isso. O que já era antes, agora é impossível não ter. Então, o custo de ocupação, mudar esse formato, alguns já estavam mudando para um formato variável, com fixo, por rentabilidade. Então, trabalhar muito nisso. Os shoppings já estavam com vacância, o que não se via anos atrás, não se via loja fechada em shopping. Então, hoje já tem uma vacância maior, o custo de ocupação ele está alto, ele está
ele está fora, né, de uma margem aceitável ainda para o varejo especificamente, então tem que transformar. E eu acredito que o Covid vai acelerar tudo isso, veio para acelerar. O que já estava em transformação é necessário, não tem como fugir e vai ter que transformar. Eu acho que é isso quanto aos shoppings. As lojas de rua crescendo, já vinha num movimento crescente, já vindo dessa mudança de comportamento, né, da multicanalidade, mas também o consumidor ele não quer, eu quero comprar e-commerce, não. Ele quer uma experiência de compra, ele quer sair no bairro também no sábado à tarde, pegar um solzinho, entrar numa loja sem ter que estresse de estacionamento, entrar shopping, pagar estacionamento, ficar caminhando um monte dentro do shopping. Então, isso é uma mudança de comportamento, alguns recebendo em casa, né? A experiência virtual também, uma realidade aumentada, né, para o varejo, né, das peças, das coleções, como experimentar, como provar. Então, é mudança de cultura e comportamento. E linkando isso com a tecnologia, é impossível sem ela. Eu acho que a tecnologia está inovando e transformando a cada dia, isso para tudo, seja num processo jurídico, na análise de um contrato, até experiência de compra do consumidor. Então, acho que a tecnologia hoje é vital para o negócio acontecer, para inovar, para a produtividade, para a qualidade dos serviços. Então, se alguém hoje vive sem ou não está focando na tecnologia, vai ter que correr muito para isso, porque hoje ela é o meio, é o caminho aí para a gente conseguir transformar. Isso em todos os segmentos, em todas as áreas, jurídico, financeiro, em tudo. É extremamente necessário para uma transformação. E é engraçado, né, falando especificamente do nosso contexto, e Valdá, que a gente falava muito, né, no último trimestre do ano passado, sobre inovação, tecnologia, temos até posições na área, então conectamos, né, com empresas de inovação e é isso, né, acelerou. Exatamente, Super obrigada, Elis. Felipe? Eu agradeço. Seguindo um pouco o que a Elisângela comentou, os centros de consumo já estavam virando centros de entretenimento. Eu convido vocês a pensar, cada um aí dentro da sua própria cabeça, qual foi aquela experiência de compra de uma calça fantástica que você nunca mais vai esquecer. Não existe isso. Existe o filme que você assistiu que você nunca mais vai esquecer, né? Eu acho que o Covid, ele está, usando a metáfora como se fosse de um terremoto, as coisas se reacomodam. E o que se reacomoda? Tudo. Então, os meus valores individuais, eles se reacomodam. E, naturalmente, imagino, boa parte das pessoas estão pensando, até que ponto que eu preciso de mais? Até que ponto que eu quero um produto que é descartável? Né? Que o fast fashion passa um pouco essa imagem de que ele vai acabar muito rápido, aí você vai e compra outro. Ou você não gostou, não tem importância, deixa numa caixa, dá ou joga fora, e depois você compra outro. Né? Será que não tem uma parcela grande da população buscando produtos mais duráveis? 30, 40 anos atrás, os produtos eram duráveis, eram um atributo. Hoje não se fala mais desse atributo. A gente fala de, olha, você está na moda, e a moda como se ela mudasse de 1 mês para 3 meses depois, e aí eu vou querer mais. A gente chegou a um ponto, na minha opinião, tão absurdo do consumo, de desequilíbrio, né? Que não vamos nem falar dos sinais que o planeta todo já está dando, né? Meio ambiente, nem vamos deixar nisso, mas eu gosto de microsintomas do nosso microambiente. Passa pelas marginais aqui em São Paulo e vê quantos storages tem. As pessoas estão cada vez indo para apartamentos menores, e aí elas estão cada vez comprando mais, como se isso, na verdade, chancelasse o papel dela como cidadã, como se consumir significasse ser cidadão, né? E aí eu não tenho mais onde guardar, e aí eu vou e alugo um lugar para guardar as minhas coisas. Os armários cada vez são maiores, cada vez você tem menos espaço dentro dos quartos para poder botar uma cama confortável. Eu prefiro ter menos armário e uma cama king do que mais armário e uma cama de queen, entendeu? Então, quais são as minhas prioridades? Me parece assim que a humanidade mesmo, não estou falando só de Brasil, estava num ritmo de eu vou consumir mais, eu quero mais é melhor. E eu realmente não acredito nisso. Aí quando você vai para dentro do ambiente do varejo do shopping,
existem inúmeros indicativos de que o padrão de consumo já vinha mudando, né? E na medida em que o padrão vem mudando, você esbarra, inclusive num ponto interessante que a Elisângela tratou, que assim, a relação do lojista com o shopping eu não estou vendendo, e o shopping nesse momento ele fala no geral assim, eu vou te dar 30% de desconto? Não, eu vou dar 30% parcelado para você. Você fala, peraí, o shopping, deixa eu te contar, eu não estou vendendo. Será que não seria mais justa a nossa relação? Afinal de contas, nossa relação é simbiótica. Eu não existo sem o shopping não existe sem o lojista. Então, será que não seria mais justa a relação em colocar um percentual do aluguel como um percentual do faturamento? Né? Então, essa mudança ela vai provocando várias outras mudanças, vários outros desdobramentos. Eu acho, sobretudo, que os pilares e as prioridades das pessoas estão sendo repensadas e isso vai refletindo nos negócios, no ambiente do shopping, na maneira como se consome, no que vai ser consumido. Né? Será que a gente deveria ter abandonado o atributo durabilidade de qualquer coisa? Né? Meu pai tinha 3 calças jeans, eu tenho 10. Eu não preciso de 10. Né? Então, isso vai ter muita repercussão. Existem várias marcas que fazem trabalhos fantásticos, né? No sentido de, olha, eu não sou 100% sustentável, o meu cadarço ele ainda tem o plástico, e eu estou aqui trabalhando para eliminar o plástico. Existem marcas que falam, olha, se você trouxer o produto de volta, eu te dou um desconto na compra do outro e eu vou garantir para você que eu vou descartar da maneira apropriada. Né? A gente, para ir para o segundo ponto da pergunta, que era a tecnologia, fala-se muito no varejo, isso é uma opinião pessoal, tá? O omnichannel, a jornada online, compra online e retira na loja, compra online, recebe 5 em casa, devolve 4 e fica com 1, e aí a marca cobra depois. Fala-se muito em tecnologia para vender, eu acho isso fundamental. As empresas precisam vender, elas precisam ter resultado, elas geram emprego, as empresas são geradoras de emprego, são máquinas geradoras de emprego. Então, a busca pelo lucro e pelo resultado é fundamental. Agora, cadê a tecnologia? Né? Isso para ilustrar como existe muito espaço ainda de se falar em tecnologia aplicada, no caso, ao varejo, que é o mercado onde eu estou. Cadê a tecnologia aplicada para a logística reversa? Para aquela peça que foi danificada e que o cara vai jogar no plástico, vai cair no lixão. O lixão está aqui, na saída de São Paulo, é só passar lá. É uma montanha de lixo, de entulho, aquilo ali é improcessável. Então, tem tecnologias que para o estímulo da venda, mas eu acho que o consumidor sensibilizado sobre sustentabilidade, sobre o consumo consciente, sobre as reais necessidades, eu acho que o consumidor ele vai valorizar muito aquela marca que tenta deixar zero pegada, né? Que ela está vendendo da melhor maneira, produzindo a menor quantidade de lixo no meio do processo. E que o lixo que é gerado, porque às vezes é inevitável, esse lixo ele é tratado da melhor maneira, né? Então, o consumidor, eu acho que ele vai valorizar. Existe espaço para aplicação de tecnologia em muitas coisas. Eu acho que fala-se sobre uma parte delas, que é como a tecnologia pode gerar mais venda. Eu acho que você pode gerar mais venda na medida em que você passa uma mensagem para o cliente dizendo, olha, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu não vou descartar o plástico. Ou se eu usar o plástico, eu vou, na verdade, fazer o esforço para que ele seja reciclado. Ou reciclável. Ou vou garantir que ele será reciclado. E isso vai gerar mais venda também. É a história, só para finalizar e não me alongar muito mais, do setor 2,5. É a história da responsabilidade social 10 anos atrás. Olha, eu vou fazer a minha personalidade como marca, ela vai gerar é como se as pessoas ficassem positivamente impressionadas pela marca. E essa impressão positiva, ela também gera venda, assim como o omnichannel, assim como a jornada online, assim como todas as iniciativas de CRM para poder fidelizar o cliente, né? Acho que tem espaço para muita coisa. Eu acho que esse momento vai fazer com que muita gente pense e a partir desse pensamento vai ter muita coisa legal acontecendo, né? Usando tecnologia, pensando nos ambientes de consumo, pensando que tipo de consumo e assim por diante. Muito legal. Eu gostaria de puxar só um gancho
Aqui, uma contribuição com o que o Felipe falou, e com o que a Elisângela, a Nilza também trouxe até o momento, né? Eu acho que a gente está fazendo parte de uma revolução da história da economia global, né? Acho que a revolução industrial ela continua até hoje, que começou lá no século XIX, ela continua até hoje, ela vem em um formato digital. Quando a gente fala de consumidor, né? Quer dizer, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem se falado muito da aceleração por conta da pandemia, mas eu acho que quando os nativos digitais, que é essa geração que está chegando agora, entrar no mercado de trabalho, a gente vai ver o que é realmente uma transformação digital. E como o Felipe falou, dessa questão do consumo consciente, esses novos consumidores, quando eles começarem a exigir isso, entrar no mercado com isso, também vai ser uma outra aceleração, um outro input para a economia e para as empresas como um todo, né? Então, acho que é bem bacana e acho que já faz um link com a próxima questão, que é a questão do legado, o que fica, né, Dan? É isso aí, é isso aí. Eu acho que a gente pode até começar pelo Felipe, que puxou, e você começa essa fala, eu gostaria de fazer uma provocação, e é mesmo, né? A gente repensar, e é um movimento geracional, eu acho, né? Quem está vivendo isso. E nós, como adultos, precisamos puxar essa conscientização, né? Porque acaba, daqui a pouco a gente esquece e não dá para ser dessa forma. Recentemente, eu passei por um processo de perda de peso, né? Então, eu precisei mudar meu guarda-roupa. E, gente, foi muito louco. Eu precisei de ajuda, né, profissional. Eu contratei uma pessoa que é de sustentabilidade, muito pensando nisso, porque eu me percebi não sabendo fazer esse movimento. Eu falei, mas, gente, eu não sei do que eu vou precisar, né? Então, meu Deus, não me percebia tão consumista e ao mesmo tempo pouco consciente do que eu consumia. E aí ela começou a nossa conversa falando, Daniela, 37 peças. Aí eu fiz a conta rápida, falei, 37 peças? Tá bom, peças, né? Ela, não, considerando o armário todo, inclusive calçados. Aí eu falei, não é possível, não. E aí, Thaís Rossini, querida, um beijo. E foi possível, gente, o tal do guarda-roupa cápsula, sabe? Foi possível, comprei 37 peças e, olha, tô super bem vestida, tá? E ok, muito nessa linha, viu, Felipe, da qualidade. 37 peças que, putz, tem muita durabilidade, priorizando o tecido, priorizando a qualidade, priorizando inclusive alfaiates mesmo. Fui comprar a camisa com alfaiate, que um senhorzinho e tal, que estava lá fazendo o trabalho do jeito que ele sempre fez. Então, é um processo realmente de transformação e que, se a gente se conscientiza, ele volta às nossas origens, né? Tanta coisa que meus avós faziam, e que no fundo preservam a economia, preservam empregos, preservam o espaço na nossa casa, que né, tem tantas coisas muito mais legais para a gente usar no espaço do que armário. Super concordo com você, então muito inspiradora a sua fala, super obrigada. Eu já queria conectar com essa questão do legado. Já falamos aqui, se a gente terminasse agora, teriam vários inputs sobre legado, mas de uma maneira objetiva, 2 a 3, né? Bullet points. O que Covid deixa de legado, na sua opinião? O que mudou e que não volta mais depois de Covid? Primeiro, o convívio. As pessoas estão carentes de algo básico, que é contato físico. De dar um abraço, apertar a mão, dar um beijo, de ir para uma aglomeração, assistir um show, ir para um bar, ir para uma balada, ir para qualquer coisa. Então, essa carência, eu acho que deixa as pessoas mais atentas à carência que o outro está sentindo. Eu acho que estimula um pouco de empatia, né? A Nilza estava falando de saneamento. Se eu não me engano, vou me aventurar nos números do setor dela, 50% dos lares no Brasil não tem saneamento, gente. É muito básico. Então,
Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. Ontem eu li sobre a Água no Feijão, que é um restaurante, iniciativa criada por uma empresária, e ela falou, olha, eu desperdiço alimento e eu saio aqui nos jardins e eu vejo um cara no meio da rua, quando eu dou alimento ele senta no chão e começa a comer na hora. A gente está falando de necessidades muito básicas, e as pessoas estão cada vez mais atentas. Então, essa empatia, essa preocupação com o próximo, esse negócio de não basta eu ter o sucesso profissional, financeiro, pessoal, viver trancado dentro de um prédio cheio de segurança, muro alto, vidro blindado no carro, quando do outro lado da rua tem alguém que não tem o básico. Essa empatia, eu acho que é uma coisa que sempre existiu, mas eu acho que vai ser intensificada. A necessidade básica das pessoas está cada vez mais clara, porque as próprias pessoas estão repensando as suas necessidades básicas, né? E aí você olha para o lado e vê que tem muita gente que nem o básico consegue atender. E por fim, profissionalmente, a história que falava-se lá que millennial vai chegar na liderança, aí o processo vai mudar, etc. A história do propósito vai ser cada vez mais importante, né? De o que a empresa está fazendo? A empresa está vendendo um produto ou ela está gerando empregos também? O que é mais importante? Ou será que essas coisas são igualmente importantes? Eu acho que vai ter muita gente tomando decisão de compra em função dessa leitura a respeito do propósito da empresa. Muita gente que vai tomar decisão se vai trabalhar ou não numa empresa. A indústria tabagista certamente já sofre disso, por exemplo. Eu não vou trabalhar com esse cara porque ele não me passa confiança sobre o legado que ele está deixando. Então, a decisão profissional de onde se alocar vai ser mais influenciada do que já era, né? Porque essa reflexão é sem precedentes. A gente nunca parou por tanto tempo, e é muito pouco se for pensar. São só 2 meses de paralisação. Na história da humanidade isso é nada. Mas assim, nunca foi feita uma pausa de 2 meses para refletir, né? Então, acho que tem um reflexo, inclusive, em onde cada um vai querer trabalhar e que tipo de projeto vai querer se envolver. Vai intensificar algo que já existia e talvez não vai ser necessário esperar chegar aos millennials para que isso aconteça, entendeu? Muito legal, Fê. Só um comentário rápido aqui também. A Ju tá encabeçando uma outra frente aqui na D, que é de pesquisas, né? A gente tem pesquisado vários setores, assuntos, por conta de todo esse movimento. Afinal de contas, a gente precisa estar muito preparado, né? Para retomar nas contratações, mudando os perfis e tal. Até nos painéis de RH a gente tem entrado um pouco por esse lado. Mas falando especificamente das dores do home office, foi uma pesquisa específica sobre isso, apesar da adaptação e tudo mais, a maior dor trazida pelo público que nós pesquisamos, de todos os níveis, tá? O participante, uma participação especial, tá acontecendo muito, muito legal. Temos um gato aqui entrando o meu tá preso, mas daqui a pouco é capaz de ele aparecer. E essa questão da transformação, nossa, perdão, me perdi com a participação especial. Meu Deus. Você estava falando do home office, que é uma das maiores dores. Do home office. A maior dor foi a falta de convívio. Então, várias coisas legais no home office, ele realmente também se perpetua, as empresas aprenderam, e tem coisas muito legais, mas a maior dor é a falta da troca, que as pessoas depois entram no segundo mês de home office e começaram a sentir. Então, é isso, né? Muito provavelmente as pessoas vão valorizar mais essa... Talvez quando as pessoas se encontrarem de novo, elas vão ficar menos tempo olhando no celular, né? As reuniões, né? Hoje elas estão mais produtivas, por quê? Porque as pessoas estão na reunião, elas não estão no celular. Eu falo assim, aquela cena clássica do casal sentado no restaurante, um com celular, o outro com celular, isso vale também. As pessoas a gente não dá muito valor quando o fato está um do lado do outro, porque era normal, né? E agora a gente vê que isso que é muito normal faz muita falta. Então, talvez as pessoas valorizem mais a presença e o convívio, efetivamente, né? Legal, muito legal, Fê. Meninas, vocês querem colocar os bullet points aí de vocês também? Eu acho também que a parte de sentimento, né, solidariedade, união, empatia, a resiliência, né, acho que aflorou muito, vai ficar aflorada, porque também essa crise não acaba agora.
ela vai se perpetuar por etapas e por momentos, né? O pós-Covid, como que retoma? Então, acho que esse sentimento fica aí aflorado para os próximos, fica para a gente como aprendizado. Eu acho que dentro das empresas, o que eu comentei bastante também quanto ao inconformismo, a capacidade de execução, o desemprego aumentou muito também, né, com a crise, então a valorização do trabalho, a valorização do emprego, a valorização da empresa com o colaborador. Então, acho que esse conjunto de valorização mútua, né, entre as partes, entre empresa, pessoa, sentimento, família também, eu acho que a gente aprendeu que as coisas também não se separam. Eu já acreditava nisso. Então, não tem, como eu sou no profissional, como eu sou no pessoal, na empresa, em casa. Eu acho que é um conjunto. Acho que é estar bem para ficar bem, para conseguir disseminar isso para as outras pessoas, né, que estão ao seu redor. Então, acho que o Covid veio a contribuir com isso. E é isso. Acho que é uma mudança de paradigma. Eu acho também que a gente é privilegiado também por estar vivendo, né? Olhando o lado positivo, estar vivendo tudo isso e estar aprendendo com tudo isso, estar passando por esse momento de transformação. Legal, legal, Elise. Obrigada. Nil? Só para complementar todo mundo que disse, né? Tem um empresário amigo meu que ele sempre me dizia, né? Que voltar para a essência é muito importante, né? Que às vezes ao longo da nossa caminhada e executiva de estudo, são tantos desafios que a gente passa na vida e a gente vai se transformando. Mas ele sempre diz assim para mim, quando você está em momento de crise, volta para a tua essência. Faz uma autorreflexão daquilo que é valor para você, né? O que de fato tem valor na vida, né? Que é a solidariedade, a empatia. Eu acho que é o que todo mundo disse aí. Então, eu vejo muita gente nesse momento, vejo muitos profissionais, estou vendo muita entrevista e muita gente falando, olha, a gente tem que voltar à nossa essência. Então, eu achei muito pertinente dar compartilhar com vocês isso. Acho que em momentos de caos, em momentos de crise, e a gente devia fazer isso uma constante, não só nesses momentos, mas a gente procurar voltar na essência, naquilo que é importante e conseguir partilhar isso. Porque a essência do ser humano não é viver isolado, a essência do ser humano é ser solidário, é se preocupar consigo e com o próximo. Então, eu acho que esses são verdadeiros valores que a gente esquece, são essas pequenas coisas aí de um armário, né? De falar, poxa vida, eu tenho tanta coisa que é inútil nesse momento. Então, eu acho que o ser humano, esse é o grande legado, eu acho que nós vamos deixar, né? Se eu pudesse falar, de fato a gente voltar à nossa essência. E acho também que a gente vai voltar com mais cuidado, né? Apesar do ser humano gostar de abraçar, de apertar, né? de estar junto, de curtir um happy hour, eu acho que os cuidados, eles permanecem. Eu acho que todo mundo sempre vai ter um álcool gel aqui, vai se preocupar quando alguém espirrar ali e falar, olha, se cuida. Então, coisas que a gente espirrava e tem pessoas que já nem se importavam mais com isso, né? Com o outro. Então, eu acho que o grande legado é esse. Eu gostaria muito, se não for, eu desejo muito que todo mundo aí volte para a sua essência. Legal, Nil. Obrigada. Ju, você ia fazer um comentário, né? Será que a gente vai adotar o cumprimento com o cotovelo, assim? Acho que muitas pessoas, né? Mas o que eu queria falar um pouquinho, muito breve, eu acho que um grande legado que fica é essa troca. Pessoas profissionais de uma mesma área, de empresas até concorrentes, mas profissionais que poderiam se sentir concorrentes no mercado, se juntando para trocar, para se despir das certezas. Ninguém sabe nada, ninguém tem certeza, né? As pessoas chegam aqui, é muito bacana, chegam aqui sem respostas, colocando suas ideias. Isso tem sido muito construtivo, muito rico em diversas áreas. A gente tem visto cenas também de grandes concorrentes, né, até bancos, telecoms, se juntando também para achar soluções em comuns. Então, eu acredito que isso fica, essa troca genuína e verdadeira vai ficar também. Espero.
Eu também acredito. E é engraçado que a Ju tá falando que os painéis com CFO, olha que interessante, né? Os painéis com CFO, que tem, gente, né? Uma fama no mercado de duro, né? A área de finanças, os bravos, tem sido muito, se não os mais, têm sido muito sensíveis. E vocês têm falado muito mais de comportamento, muito mais de essência, muito mais de família, do que a gente esperava. Então, eu queria muito, muito agradecê-los nesse sentido. E, bom, com a última pergunta que nós fizemos, vocês acabaram também trazendo a questão das aspirações de vida. Meio que sem querer conectaram aí a questão das aspirações. Eu queria, bom, ficar aqui com vocês mais 2 horas conversando, mas a gente sabe que tem aí a agenda do dia. Eu queria colocar um bullet point sobre o que fica, a questão da prática do home office. Não falamos muito sobre isso aqui, mas sem dúvida nenhuma, para as companhias que não tinham a cultura, elas implementaram de uma maneira compulsória, mas 100% das empresas que eu converso e seus representantes têm dito, Dani, nem que seja por uma questão da economia que se faz na linha da energia elétrica, por exemplo, faz sentido. Um grande varejista que não tinha a cultura comentou comigo, Daniela, 1 milhão de economia de energia elétrica em um mês, não dá para desprezar. E aí entrou até numa conversa sobre meio ambiente e sustentabilidade. Então, fica, não 100%, porque no 100%, Fê, vem a questão da pesquisa da Ju e do que você trouxe, que as pessoas sentem falta desse contato. Quando a gente é obrigado a não ter contato, é muito difícil. Então, as trocas são melhores, isso também já está comprovado. Mas é uma contribuição que eu trago aí para vocês de todos os painéis, as conversas que a gente tem feito, pesquisas que nós temos lido, as que a gente tem puxado por aqui também, mostram que a prática do home office vem para ficar e é no mundo, mas não 100%, porque o contato pessoal, ele se mostra realmente essencial. Então, eu quero muito agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, a transparência de vocês, o carinho de vocês com essa conversa. Dizer que nós não comentamos, mas tem um pedágio para estar aqui. O pedágio para estar aqui é comparecer ao encontro presencial, que já tem até formato, não temos data ainda, mas já tem até formato. Então, estejam vocês agora comunicados de que teremos um encontro presencial com todos os nossos painelistas. Quem não está em São Paulo vai ser trazido para São Paulo, viu, dona Nilza? Que está lá em Cuiabá, então a gente vai te trazer. Só para reforçar, e quando a gente for negociar a data, pedir para vocês priorizarem esse nosso encontro, em que a gente vai poder retomar esse tema e falar, ufa, passou, falamos que ia passar. Super obrigada de novo, um prazer estar com vocês. Nós estamos aqui à disposição de vocês, como sempre estivemos. Sintam-se abraçados, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Foi um prazer, pessoal. Obrigada a todo mundo. Vamos junto, né? Aí com garra, determinação e que venha um mundo melhor aí pela frente. Excelente dia para vocês. Obrigada. Gente, Tchau, tchau. Tchau, tchau.